estimularmos demasiado em função das nossas áreas iniciais de formação e, portanto, acho que estes grupos que permitem a troca entre pessoas de áreas de formação de base muito distintas são sempre um aspecto extremamente importante. Agradeço também ao Marcelo o convite que me fez. De facto, não foi só para o Marcelo que o momento que o nosso encontro em Lisboa foi significativo, também foi para mim, porque o Marcelo é uma pessoa muito especial e, portanto, tenho muito a agradecer. Marcelo, entretanto, não sei o que é que aconteceu, desapareceu aqui do ecrã a apresentação. Eu fiz um compartilhamento de tela errado aqui, eu tenho que descobrir como é que faz isso. Parar, compartilhar. Pronto, voltou? Já está. Agora já está bem, Marcelo, já está. Tá bom. Pronto. E entretanto vocês também desapareceram agora só estou a ver a Valéria, entretanto vocês também desapareceram da minha tela. Isso foi de propósito, eu peço a Valéria também que feche a câmera, porque assim, com as câmeras fechadas, o sinal fica mais consistente, tá? Às vezes muitas câmeras abertas derrubam o sinal. Tá bom? Tá bem. Pronto, então esta minha intervenção eu vou procurar focá-la por um lado naquilo que são os meus interesses de investigação, naquilo que tenho vindo a investigar nos últimos 20 anos, que é a questão da formação experiencial, o processo decorre, o processo de aprendizagem, o processo de desenvolvimento, transformação humana que ocorre a partir da experiência de vida, mas também procurei focá-la naquilo que são os interesses do grupo, que é a questão da aprendizagem, da escrita, e por isso vou aqui apresentar alguns elementos sobre a formação experiencial, sobre aquilo que eu aprendi com os sujeitos que participaram nas investigações que tenho vindo a realizar, só para vos situar, portanto, os resultados que eu apresento hoje resultaram de várias investigações que fiz, investigações biográficas, portanto, sempre com o uso, com a estratégia, com a abordagem da entrevista biográfica, junto de adultos analfabetos e também de adultos pouco escolarizados. Os adultos analfabetos aqui, portanto, são adultos que não sabem ler nem escrever, que frequentaram a escola durante um reduzido curto de tempo e que não foi suficiente para realizarem a aquisição da leitura e da escrita. E os adultos pouco escolarizados obrigatória em Portugal. O título da apresentação é a aprendizagem da escrita em adultos não escolarizados e pouco escolarizados, contributos de investigação sobre formação experiencial. Então eu peço ao Marcelo para passar ao slide seguinte, se faz favor. Aquilo que a partir da investigação realizada é possível perceber e que eu coloquei aqui o que nos ensinam sobre a aprendizagem os adultos não escolarizados e pouco escolarizados. Esta dimensão, portanto, estes aspectos que eu vou aqui referir parece que são dimensões muito evidentes e que são consensuais entre nós, mas eu diria que quer do ponto de vista social, quer do ponto de vista científico, não é isso que acontece. Progressivamente estas ideias têm vindo a fazer um caminho, têm vindo a tornar-se mais evidentes e mais consensuais. No entanto, pelo facto de nós sermos uma sociedade letrada, em que há uma hegemonia da forma escolar, há, de certa forma, um silenciamento de outro tipo de aprendizagens e da importância de outro tipo de processos de formação que ocorrem de uma forma complementar aos processos educativos de natureza formal.
portanto, estes elementos que eu vou aqui hoje partilhar convosco resultam em grande medida de investigação que fiz com adultos analfabetos, porque através das entrevistas biográficas com estes adultos foi possível perceber tudo o seu percurso de vida, o seu processo de formação e garantir que aquilo que eles sabem e a forma como eles se desenvolverem enquanto pessoas e enquanto sujeitos em sociedade, resultou unicamente, da formação experiencial, ou seja, da sua experiência de vida, porque estamos aqui numa situação de limite, pessoas que não frequentaram a escola ou o fizeram durante um curto espaço de tempo, que não foi suficiente para realizarem a aprendizagem da leitura e da escrita. E, portanto, tudo aquilo que eles sabem, os saberes que eles detêm, foram adquiridos através da educação não formal e informal, e foi sendo realizado ao longo da sua vida. Por isso, o contacto com estes adultos analfabetos permite-nos perceber o potencial educativo da formação experiencial, nomeadamente da educação não formal e informal. E aquilo que nós podemos então dizer é que a aprendizagem é uma capacidade natural do ser humano. Há vários autores que defendem esta ideia já há muitas décadas. Ela também é, no fundo, defendida na filosofia já há centenas de anos. E que, entretanto, com a hegemonia da forma escolar, ela foi sendo negligenciada, foi sendo silenciada. No entanto, esta capacidade, que é natural ao ser humano, é defendida por pedagogos muito importantes como Paulo Freire, a partir dos anos 60, Ivan Illich também. Ivan Illich diz-nos que a aprendizagem é uma capacidade natural do ser humano e, para além disso, é uma capacidade que não pode ser manipulada pelos outros. E, portanto, isso quer dizer que quando o sujeito está interessado em aprender, aprende mesmo quando tem muitos obstáculos e os outros procuram bloquear essa aprendizagem, mas também quando o sujeito não quer aprender, ele próprio não realiza a aprendizagem, mesmo quando o ambiente pode ser muito propício, apresentar um grande potencial para a realização de aprendizagens. E, portanto, o sujeito tem aqui, de facto, uma figura, tem um papel central neste processo. Depois, a aprendizagem resulta de experiências de vida. E aquilo que nós podemos dizer é que a aprendizagem é sempre um processo de apropriação feita pelo próprio sujeito. Portanto, nós aprendemos, nós formamos-nos no contacto com os outros, através de processos de heteroformação, através do contacto com o meio ambiente, com os contextos nos quais estamos inseridos, através da ecoformação, mas, na essência, nós temos sempre de realizar um processo de apropriação daquilo que foi vivenciado, daquilo que foi a influência dos outros, daquilo que foi a influência dos contextos, e esse processo de apropriação, ele resulta de uma atribuição de sentido que é realizada pelo próprio sujeito aprendente. Por isso, a aprendizagem resulta das experiências de vida, que são múltiplas, que vão ocorrendo em todos os tempos e em todos os espaços da nossa vida. No entanto, apesar da aprendizagem resultar das nossas experiências de vida, nem todas as experiências de vida são formativas. No fundo, as experiências têm um potencial formativo, está lá sempre presente, mas ele é usado, esse potencial é usado ou não em função daquilo que é a vontade, daquilo que é o interesse, daquilo que é o esforço, daquilo que são os projetos do próprio sujeito. E, portanto, o sujeito tem aqui um papel determinante na realização das aprendizagens. Depois, podemos também dizer que as aprendizagens realizadas através da experiência de vida, ao contrário daquilo que à partida nos possa parecer, ou que pode ser mais veiculado, é que estas aprendizagens são de todas as naturezas, são muito diversificadas.
e são diversificadas porque elas incluem desde aprendizagens que nós podemos incluir em saber, em elementos de natureza mais abstrata e que nós poderemos conceptualizar, e que quando são adquiridos na escola nós consideramos que são saberes científicos, são saberes académicos e, portanto, este tipo de saberes podem ser adquiridos através da experiência de vida também, sem uma intencionalidade educativa no momento em que a aprendizagem está a ocorrer. E temos também os saberes fazer, portanto, há aprendizagens relacionadas com a dimensão motora, com a ação, com o fazer, com o resolver problemas, com o resolver situações, com o aprender a fazer algo, também os saberes de natureza transversal, o saber ser e o saber viver. Portanto, saberes que dizem que estão relacionados com a personalidade do sujeito, que estão relacionados com a sua postura, com a sua forma de ver a vida, de encarar os outros, de ver a si próprio. E, portanto, aqui também a questão até da dimensão existencial, não é? Daquilo que o sujeito é para si, que é para os outros. Esta dimensão do saber ser nós vamos adquirindo ao longo do nosso percurso de vida através da experiência. Pode passar ao seguinte, se faz favor. Depois, como já vos disse, a aprendizagem ocorre em todos os tempos e espaços de vida, o que significa que nós aprendemos no contexto familiar, no contexto social, no contexto profissional, em todos os contextos nos quais nos movimentamos, desde a infância até ao fim da nossa vida. E, portanto, esta ideia põe em questão aquilo que eram alguns elementos da teoria do desenvolvimento, em que se considerava que o maior potencial de aprendizagem ocorria durante a infância e que, à medida que nós envelhecíamos, a capacidade de aprender ia sendo menor e ia se reduzindo significativamente. Aquilo que nós percebemos claramente através da investigação que realizámos, e isso agora já também está presente nas teorias mais recentes que estudam as questões da aprendizagem, nomeadamente ao nível até das neurociências, é que o nosso cérebro tem uma capacidade, tem uma plasticidade muito grande e que por isso mesmo que algumas células, alguns neurónios vão morrendo ao longo da nossa vida, nós temos sinapses suficientes para continuar com uma grande capacidade para aprender, mesmo durante a velhice. Isto mostra-nos que esta capacidade é ilimitada e que em todas as idades nós temos este potencial. Contrariando aqui a ideia de que a partir de uma determinada idade as pessoas já não podem aprender ou têm muito mais dificuldade em fazê-lo. Depois, aquilo que nós podemos dizer é que a aprendizagem resulta da tal interação com os outros e com os contextos a partir de um processo de apropriação do vivido, como eu já vos disse, que no fundo nós designamos por autoformação. Quando é que acontece, quando é que há aqui um maior potencial de aprendizagem na nossa experiência ao longo da vida? É quando nós somos confrontados com desafios, com problemas e quando assumimos a responsabilidade de os ultrapassar. E, portanto, nessa altura, a pessoa entende-se sujeito, a partir da sua autonomia, implementa um processo que exige esforço, exige atenção, exige dedicação, exige tempo, exige aperfeiçoamento e, portanto, porque a aprendizagem não ocorre de uma vez e já está e assim já dominamos, não? Portanto, o processo de aprendizagem é lento, exige aperfeiçoamento, exige tempo e esforço. E, portanto, quando o sujeito é confrontado com problemas e desafios, o processo de aprendizagem torna-se mais evidente. Por isso é que quando nós estudamos estes processos, o processo de formação de adultos analfabetos ou pouco escolarizados, aquilo que percebemos claramente é que
os momentos de charneira, que o Marcelo falava no início, os momentos significativos, os momentos de mudança, que são momentos de ruptura, que são momentos de clivagem, que são momentos de transição biográfica, em que a pessoa, quando pensa na sua vida, pensa no antes desse momento e no depois desse momento. São momentos em que, de facto, há ali um grande potencial de aprendizagem. E esse potencial de aprendizagem revela-se muito bem nesses momentos, ainda que ele esteja sempre presente na nossa vida, porque esses momentos são situações em que o sujeito é destabilizado, em que a continuidade da nossa vida é posta em causa, em que há uma ruptura que a destabiliza. E, portanto, eu baseando num filósofo francês que é o François Julian, a partir disto que vos disse, posso afirmar que o nosso processo de aprendizagem, o nosso processo de formação é uma transformação silenciosa. E porquê que é uma transformação silenciosa? Porque ele ocorre de uma forma global, ele está sempre a acontecer. Portanto, está sempre a acontecer na nossa vida, em todas as idades e em todos os contextos. E por isso mesmo, ele opera em contínuo, opera na globalidade da nossa vida, em todos os contextos de vida, no familiar, no social, no profissional, no escolar, no formativo, em todos. E, portanto, nós temos dificuldade, a partir desta globalidade e desta continuidade, temos dificuldade em delimitá-lo, em circunscrevê-lo. E por isso mesmo, ele vai operando em nós transformações que são silenciosas, que nós não nos apercebemos que estão a ocorrer, mas que ocorrem. Isso acontece, por exemplo, o François Julian fala da velhice. Nós envelhecemos desde que nascemos até ao fim da nossa vida, estamos sempre a envelhecer e não nos apercebemos disso, porque é o nosso todo que envelhece, não é? É o nosso corpo, mas também é a nossa forma de pensar, é a forma de nos encararmos a nós e os outros, portanto é tudo, é a nossa voz, é a nossa pele, é o nosso cabelo, é o nosso corpo, não é? Então nós temos dificuldade em perceber, e como é contínuo no tempo, nós vamos nos habituando, vamos nos adaptando progressivamente a essa transformação que vai ocorrendo em nós. Com a aprendizagem acontece o mesmo, nós não nos apercebemos porque essa transformação é muito progressiva e é global, e portanto nós temos dificuldade em identificá-la, em delimitá-la e em falar sobre ela. Isso acontece mais facilmente precisamente nos momentos de clivagem, nos momentos de mudança que operam, que provocam em nós rupturas biográficas, transições biográficas, em que nós, enquanto sujeitos, percebemos que há um antes e há um depois, e portanto nós conseguimos perceber como é que éramos até aquele momento e como é que passámos a ser a seguir, não é? Então, entrando agora na questão dos mecanismos de aprendizagem, nós podemos dizer que estes mecanismos são naturais e que eles acontecem de uma forma, se quiserem, muito básica. Eu diria até que isto é algo que nós partilhamos com as outras espécies. Nós aprendemos por observação, observamos outros que já fazem aquilo que nós queremos fazer ou que sabem aquilo que nós queremos aprender, observamos e depois entramos num processo de imitação. Portanto, isto é, na essência, um mecanismo fortíssimo de aprendizagem por via da experiência. Observar, imitar, e nessa imitação nós procuramos fazer como vimos o outro fazer, e quando erramos, portanto, vamos corrigir, vamos realizar correções àquilo que fizemos e à forma como fizemos, e é nesse processo progressivo de tentativa e erro que nós nos vamos aperfeiçoando. E, portanto, é com muito treino que nós vamos conseguir chegar ao aperfeiçoamento. Marcelo, pode passar para o seguinte, se faz favor. Depois, o que nós podemos então dizer é que a aprendizagem resulta da motivação para aprender. Nós não aprendemos sem motivação. Se o sujeito não quiser aprender, como já vos disse antes, bloqueia a sua atenção, o seu esforço cognitivo, não mobiliza o seu corpo, porque nós para aprendermos temos que mobilizar todo o nosso corpo e a nossa alma, o nosso espírito, portanto está lá tudo em nós.
Porque o aprender, e isso é que é também interessante através das investigações que tenho vindo a realizar, é que o aprender não mobiliza apenas o cognitivo, contrariamente àquilo que se pensa com frequência. O aprender mobiliza a pessoa no seu todo. E isso também é provado nos estudos mais recentes das neurociências, em que se percebe claramente que não há uma separação entre o pensar e o fazer, não é? Há aqui uma ligação permanente entre estas dimensões, o pensar e o fazer estão sempre interligados, a dimensão motora e a dimensão motora, a dimensão cognitiva e a dimensão afetiva estão sempre interligadas, e é dessa interligação que vai resultar então a motivação para aprender, a atenção a aprender, a implicação do sujeito e um esforço no sentido de ficar atento para realizar a aprendizagem. E, portanto, aquilo que também vos posso dizer é que estes sujeitos não escolarizados, analfabetos e pouco escolarizados têm uma relação muito positiva com o saber, ao contrário daquilo que também é veiculado com muita frequência, que estas pessoas não aprendem porque não querem, que estas pessoas têm dificuldades de aprendizagem. E, portanto, colocando sempre o problema do lado do outro, do lado do sujeito, aquilo que eu vos posso garantir é que estas pessoas, por norma, são pessoas que querem aprender, porque sentem que o aprender é importante na sua vida. E isto resulta de algo que é também muito básico para nós e que partilhamos com as outras espécies, que é a aprendizagem está relacionada com a nossa sobrevivência. Portanto, nós estamos todos altamente preparados para aprender, porque é dessa aprendizagem que resulta a sobrevivência da nossa espécie, resulta a nossa sobrevivência enquanto sujeitos individuais, mas também a sobrevivência coletiva. E, portanto, a aprendizagem é algo que é fundamental para todos nós, e por isto estes sujeitos, ainda que não escolarizados ou pouco escolarizados, têm uma relação muito positiva com o saber, que depois já vos falo um pouco mais a seguir. Dizer-vos também que a aprendizagem é influenciada e ao mesmo tempo influencia, portanto está aqui numa relação dialética com a dimensão existencial e identitária. Portanto, os sujeitos, eles vão aprender porque sentem que querem investir num determinado domínio que os motiva muito, faz parte dos seus projetos de vida, e a partir daí isso define a sua identidade enquanto sujeitos, a sua singularidade enquanto sujeitos. Mas, por outro lado, portanto, se isso é um fator inicial de motivação, não é? A pessoa tem projetos e quer chegar lá, quer ser um determinado tipo de pessoa, quer ter um determinado tipo de conhecimento, então tem um foco específico e foca-se naquela área e aperfeiçoa aquela área. Portanto, a partir do momento em que a pessoa, quanto mais sabe naquele domínio, mais a pessoa quer continuar a saber naquele domínio. Portanto, isto é um ciclo, não é? Em que funciona também como uma espiral, em que a pessoa vai procurar sempre saber mais. E porque esta dimensão do saber interfere e deixa-se influenciar por esta dimensão identitária, desta dimensão que é o sujeito para si próprio, como é que ele se entende, e aquilo que ele próprio quer para si, e que quer que os outros também o entendam como tal. Depois, a questão das especificidades dos saberes resultantes da experiência. Estes saberes são diferentes dos saberes académicos. Os saberes académicos são são saberes conceptualizados, não é? Que nós facilmente conseguimos enunciar, porque eles também nos são transmitidos, chegam até nós através de enunciados, através da escrita, através da leitura nós chegamos a eles, através do enunciado que alguém da oralidade, daquilo que alguém nos diz sobre ele também. No entanto, os saberes resultantes da experiência têm aqui características diferentes que torna mais difícil o seu estudo e a sua identificação. Por um lado, eles são saberes sempre contextualizados,
porque eles foram realizados num determinado contexto, estão associados àquele contexto e o sujeito, por vezes, só os refere ou só se lembra deles quando se fala do contexto ou quando pensa no contexto específico. Depois são saberes incorporados no sujeito, portanto, eles passam a estar dentro do sujeito e a partir do momento em que estão no sujeito, eles têm invisibilidade, não é? Têm invisibilidade porque muitas vezes não são conscientes para o próprio sujeito. Estão de tal maneira naturalizados na forma de pensar, de sentir e de fazer o próprio sujeito que ele não se apercebe que os detém. E depois, como eles não foram apreendidos por via dos enunciados, o sujeito tem dificuldade em transformá-los em enunciados, tem dificuldade em falar sobre eles, em explicitá-los. Marcelo, pode passar ao seguinte, se faz favor. Bom, então, agora que já falei um pouco sobre o que é que nos ensinam os adultos analfabetos e pouco escolarizados, passo então a um outro domínio, que é quem são estas pessoas. Eu penso que aqui há também ideias preconcebidas que influenciam muito os processos educativos orientados para estes sujeitos, estas pessoas. Quer processos de alfabetização e educação de base de analfabetos, quer de adultos pouco escolarizados. Quem são estas pessoas? Estas pessoas não são um todo homogéneo. Portanto, aquilo que elas partilham, aquilo que é uma condição, no fundo elas têm esta condição de não saber ler nem escrever, ou de dominar de uma forma muito incipiente as competências de leitura e de escrita, e outros pouco escolarizados dominarem um pouco mais, mas de eventualmente estarem em níveis de literacia, portanto, de alguns terem dificuldade em gerir e em resolver problemas do dia a dia em que é necessário o recurso às competências de leitura e de escrita. Então, o que é que, a partir das investigações que se tem vindo a realizar, é possível perceber? Que há uma grande heterogeneidade de pessoas nesta condição. E heterogeneidade a que níveis? Ao nível primeiro da idade, trata-se de pessoas, desde jovens até idosos já com uma idade muito avançada, e, portanto, os analfabetos, por exemplo, em Portugal nós temos 5% de analfabetos e, ao contrário daquilo que se pensa, não são apenas as pessoas com mais de 65 anos, que já não estão ativas do ponto de vista profissional, também há jovens com mais de 15 anos, entre 15 a 30 e tal, 40 e tal, 50 e tal, depois passamos já para os adultos, mas, portanto, os jovens adultos, há jovens analfabetos, há jovens adultos analfabetos e há adultos e adultos idosos analfabetos. E, portanto, do ponto de vista da idade, temos aqui uma grande heterogeneidade. Do ponto de vista do género também, temos homens, mulheres. Em Portugal, de facto, a frequência, o número de analfabetos é muito mais significativo entre as mulheres, porque foram elas durante o período, até aos anos 70, que tinham de iniciar a vida profissional mais cedo e, portanto, em famílias numerosas, eram aquelas que mais dificilmente iam à escola. Normalmente as famílias mais pobres escolhiam o filho mais velho, homem, para fazer o percurso escolar, e, portanto, as mulheres ficavam de fora dessa possibilidade. Por isso nós em Portugal temos uma diferença muito grande do ponto de vista de género entre os adultos analfabetos mais idosos. Depois temos, ao nível das competências de leitura e de escrita e de cálculo, temos também pessoas com competências muito distintas, uns que estão no nível 0, se quiserem, destas competências, ou quase 0 destas competências, porque eu diria que talvez seja impossível viver em sociedade com o nível 0 de competências tão básicas e tão importantes na vida social, mas que se aproximam mais do 0, e outros que se aproximam de um nível, embora sejam adultos pouco escolarizados, ou até mesmo não escolarizados, porque há adultos não escolarizados que não são analfabetos, são adultos que foram sendo alfabetizados ao longo da sua vida, através de estratégias muito diferenciadas, e que podem ter níveis de literacia
que lhes permitem resolver problemas de complexidade no seu dia-a-dia, em que é necessário o uso da leitura e da escrita e do cálculo. Depois são pessoas com percursos profissionais muito vastos e muito diversificados, pessoas que estão a trabalhar e pessoas que já estão reformadas, pessoas que têm percursos profissionais em vários setores de atividade, desde a agricultura ao comércio, à indústria, ao turismo, a muitos setores, há uma grande diversidade de setores, pessoas que trabalharam por conta própria, que tiveram os seus pequenos negócios, que tiveram empresas, pessoas que, inclusivamente em Portugal, há casos de empresários de sucesso que são adultos que não frequentaram a escola e que se alfabetizaram por outras vias, e de adultos pouco escolarizados, muito pouco escolarizados. Temos depois pessoas também que aprenderam num determinado momento e dominaram num determinado momento da sua vida as competências de leitura, escrita e cálculo, e que, pelo facto de não as usarem do ponto de vista da sua vida cotidiano, essas competências foram regredindo e, portanto, há níveis de regressão que são significativos e também há processos de autoformação. Há uns que esqueceram porque não usaram e, portanto, regrediram, sabem agora menos do que aquilo que sabiam quando saíram da escola. E há outras pessoas que ou nunca frequentaram a escola ou fizeram durante um curto espaço de tempo e que foram ao longo da sua vida realizando aprendizagens através de outras pessoas em contexto de educação não formal e informal e que foram realizando, foram aperfeiçoando as suas competências de leitura, escrita e cálculo. E por isso sabem muito mais do que aquilo que à partida seria expectável. E, portanto, são pessoas com níveis de literacia, por isso mesmo, muito distintos. Podem ir desde pessoas que não conseguem resolver os problemas mais básicos do dia-a-dia, em que é necessário a leitura, a escrita e o cálculo, e outros que conseguem resolver problemas complexos. Depois, a sua relação com a escola também é muito diferenciada. Encontramos aqui entre estes sujeitos pessoas que têm uma relação muito desejada com a escola, pessoas que têm muita pena, que se sentem muito tristes pelo facto de não terem conseguido realizar um percurso escolar longo, o suficientemente longo para aprender a ler e a escrever. E pessoas que têm uma relação sofrida com a escola, pessoas que sentiram que a escola não lhes deu as oportunidades devidas para a realização destas aprendizagens. Depois temos aqui pessoas com interesses, motivações e projetos de vida também muito distintos, que vão influenciar a sua relação com o saber, que nós vamos depois falar um pouco mais à frente. Marcelo, peço-lhe que passe à frente, acho. Depois, então, eu trouxe-vos aqui algumas falas de adultos analfabetos que entrevistei numa das investigações que realizei, para perceberem o tipo de relação que estas pessoas têm com a leitura, a escrita e o cálculo. A Júlia diz-nos, uma das moças tinha uma daquelas cartilhas que tinha uma gancinha que dizia KK, era o A. Tinha uma vaca que dizia mu, era o U. Tinha uma garça que dizia pipi, era o I. E eu aprendi essas letras de pequenina e são essas as que eu sei só. Veja lá que as letras que estavam lá ainda hoje me lembro, pois que me explicaram são as que eu sei. Portanto, esta afirmação da Júlia mostra que ela não foi à escola, não frequentou a escola, mas que teve contacto com crianças que estavam a ser escolarizadas e ela, como estava muito motivada para aprender, aproveitou esses momentos fortuitos, pontuais, em que teve contacto com essas crianças, no momento em que elas estavam a aprender, em que alguém lhes ensinava, para realizar estas aprendizagens. E o que é curioso é que ela nunca mais se esqueceu. Portanto, quando eu falei com a Júlia, ela já estava reformada, ela já tinha mais de 70 anos, e ela ainda se lembrava das letras.
e dizia com muito orgulho que ainda se lembrava para mostrar que afinal ela tinha capacidade para aprender, só não aprendeu porque não lhe deram essa oportunidade. Do ponto de vista familiar isso não foi possível. Depois a Júlia diz assim: foi onde eu aprendi os números porque tinha de dar contagem todos os dias do que eu fazia. Tinha de contar e apontava para dar a conta. Estava ali uma máquina que marcava o que a gente fazia e eu fazia um livrinho e ia entregar. Agora, eu já não me lembro, eu sei, mas quantidades tão grandes, 3.000, 4.000, 5.000, como eu fazia lá, já não me lembro. Portanto, a Júlia trabalhou numa indústria e nessa indústria ela tinha de contar as peças que lhe passavam pela mão. E por isso ela aprendeu a contar quando foi confrontada com um problema e com a necessidade de resolver um desafio. É? E como a Júlia queria assegurar aquele posto de trabalho, queria mostrar que era competente, que tinha capacidades para tal, por isso ela desenvolveu as aprendizagens. Embora ninguém lhe tenha ensinado, ela foi realizando. Ela não teve um processo de aprendizagem escolar relativamente ao cálculo e à questão dos números, mas quando confrontada com um problema, ela teve de realizar a aprendizagem. Mas depois também se nota aqui uma regressão, não é? A partir do momento em que ela deixou de trabalhar, ela diz que continua a saber os números básicos, aqueles que precisava para o seu cotidiano. No entanto, estas quantidades tão elevadas que já não eram necessárias, já não faziam parte da sua vida diária, ela foi-se esquecendo. Marcelo, pode passar ao seguinte. Depois temos a Maria que nos diz: eu sei o meu nome decorado, assino o meu nome em todo o lado, já sei as letras de cor, tantas vezes que eu ouvi dizer, aprendi. Às vezes ia lá onde estavam lendo e ficava vendo e depois estavam fazendo os números e eu estava vendo, vinha para casa, fazia. Isto é assim, é assado, faço assim, faço assado, os números conheço, todos até 100, ainda junto até 4, mas mais que 4 não junto. E as letras via, e também faço. Comecei logo a lidar com o dinheiro, comecei logo a fazer as contas, aprendi logo, fazia de cabeça. Ia para lá, onde a professora particular ensinava, e víamos as outras moças da minha idade, nenhuma aprendeu e eu aprendi porque via. Portanto, este depoimento da Maria mostra que, embora tenha tido contacto também numa situação muito pontual com um processo de outras crianças que estavam a ser alfabetizadas, ela teve a oportunidade de aprender o nome, decorou, ela memorizou as letras do seu nome. Quando eu falei com ela, já ela também estava reformada, também sabia ainda fazer o próprio nome. Depois, a questão dos números, volta aqui a estar presente, foram aprendidos e ela aprendeu-os nesta situação em que a professora ensinara a outras crianças, aprendeu a fazer contas. O que é curioso aqui também é que ela mostra que quando chegava a casa ela treinava. Portanto, mostra-se a motivação, o interesse que ela tinha para realizar este tipo de aprendizagens. E ela própria diz: bom, as outras meninas da minha idade estavam lá também nesta mesma situação que eu e não aprenderam, e eu aprendi. E isto mostra o quê? Mostra que a Maria se apercebeu que ela tinha um interesse especial pela aprendizagem, porque outras crianças tiveram também a possibilidade de estar lá enquanto aquela professora particular estava a ensinar às crianças de uma família mais rica. Elas eram filhas das empregadas que se juntavam ali à volta da mesa, e as filhas das outras empregadas ela acha que não aprenderam, e que ela aprendeu porque estava muito motivada, aprendeu porque quando chegava à casa ia treinar, e portanto aquilo pouco que ouviu ficou guardado e foi aproveitado por ela ao longo da vida. Marcelo, pode passar à frente? Depois a Lourdes diz-nos: eu quando estava com os miúdos já fazia as letras todas, só me faltava era juntá-las. Eles tinham um quadro para aprender, um quadro grande, e depois tinham as letras. Depois escaldeavam-se e tudo. E eu também sabia, depois faltava juntá-las. Nunca as di juntas e agora já me esqueceram. Sabia-as todas, conhecia-as todas. A Júlia foi babysitter de crianças, de uma família com recursos económicos, e as crianças estavam a ser escolarizadas e, portanto, quando chegavam a casa, treinavam, faziam os trabalhos de casa. E como a Lourdes acompanhava nesse processo, ela aprendeu enquanto as crianças faziam os trabalhos de casa. Portanto, estão a ver e ela aprendeu as letras do alfabeto, aprendeu a juntá-las, não é?
aprendeu a juntá-las, não. Ela aprendeu a juntar até duas, portanto, ela explicou-me, portanto, ela aprendeu a juntar duas letras e já conseguia articular o som, mas depois não conseguiu dar o salto, faltou isso, não é? E reparem, a Lourdes, aliás, aprendeu de uma forma muito invisível para os outros, não é? As outras crianças, em princípio, não se terão apercebido que ela estava a aprender com elas. Aquela aprendizagem para ela também foi muito significativa. Ela sentiu-se muito bem com ela própria, muito satisfeita pelo facto de ter aprendido as letras do abecedário e de conseguir juntar duas. Depois faltou o resto. E depois também já se esqueceu, não é? Já se esqueceu porque depois deixou de usar. Marcelo, pode passar à frente? Bom, então agora passo aqui a um outro tipo de registro para nós percebermos, e eu não vou ler para ser mais rápida, vocês vão entretanto lendo, vou explicar aqui um outro aspecto importante, que é, estas pessoas, como não dominam a leitura e a escrita, quase todas elas dominam o cálculo, porque o cálculo para elas foi fundamental na resolução de problemas do cotidiano, pelo menos a questão do saber contar o dinheiro, de saber gerir o dinheiro, e, portanto, isso obrigou as pessoas a aprender o cálculo através de processos de observação de outros, não é? E de tentativa e erro. No caso destes sujeitos, o que acontece é que eles, como são confrontados no cotidiano com a necessidade de resolver problemas relacionados que exigem o domínio das competências de leitura e de escrita, eles, por vezes, usam estratégias para superar essa necessidade. E que estratégias são essas? No caso da Ana, e isso é comum em mais situações, ela era uma pessoa muito ativa na comunidade, era uma líder naquela comunidade e por isso ela precisava de usar o telefone com muita frequência. Mas, como ela era uma pessoa muito autónoma e não queria estar sempre a pedir ajuda aos outros para telefonar a alguém, então ela encontrou uma estratégia que foi criar a sua própria agenda telefónica, que era uma agenda com muitos números de telefone. Na altura ela tinha mais números de telefone na lista dela do que eu tinha na minha. E o que é que ela fazia? Ela encontrou uma estratégia que me explicou, que era colocar um desenho, que era o desenho que estava à porta daquela pessoa, daquela entidade, uma imagem que ela associasse àquela entidade ou àquela pessoa. E, portanto, ela colocava, fazia o desenho e a partir do momento em que fazia o desenho colocava o número ao lado. E a partir daí ela tinha uma associação entre o desenho que representava aquela pessoa e ela sabia quem era aquela pessoa, sem conseguir escrever o nome daquela pessoa. Então ela tinha autonomia, ligava para toda a gente. E como é que ela fazia para não se esquecer? Ela ia passando com alguma frequência, ela dizia, bom, às vezes aquilo já está muito confuso, então eu passo para outro papel. E ao passar para outro papel, ela ia reforçar a memorização do símbolo com o número de telefone, para não se esquecer, sobretudo para os números que ela não usava com tanta frequência. E ela própria não me referiu isso como sendo uma estratégia para não se esquecer, referiu-se porque às vezes já está feio, a folha já está suja, as folhas estão sujas, já está muito velho, eu vou passar para outro e fica tudo mais bonito. Mas de facto nota-se, percebe-se também que pode ser isso, não é? Por um lado, a questão estética, mas também a questão do reforço da memorização. Estes adultos, eu ainda não vos disse, estes adultos são pessoas que têm uma capacidade de memorização incrível, muito superior à nossa. Eu estou certa que, e há estudos que já foram feitos nesse sentido que revelam que os adultos analfabetos têm um espaço no cérebro que é dedicado à memorização, está mais desenvolvido que o nosso, e isso é possível de ver a falar com estas pessoas, porque são pessoas que têm imensa informação guardada,
e que nós temos muita dificuldade em ter em conseguir armazenar. Para nós não é, nós não precisamos, e pelo facto de não precisarmos, não treinamos essa capacidade. Eu, por exemplo, fiz há muitos anos atrás uma investigação com adultos analfabetos, poetas populares, que não sabiam o que era uma letra, não sabiam o que era uma palavra, e eles dominavam a palavra melhor do que ninguém. Portanto, eles jogavam, eles brincavam com as palavras e tinham centenas de poemas memorizados. Portanto, centenas de poemas que, quando eles começavam a dizê-los, dava para escrever vários livros. Pode passar à frente, Marcelo? Pronto, então, o que é que, agora, aqui um outro tipo de registro de falas destes adultos que nos mostram que estas pessoas sentem-se tristes, desgostosas pelo facto de não ter conseguido aprender a ler e a escrever, porque isso era muito importante na vida deles, eles sentem que isso era fundamental. E a Ana diz: se eu soubesse ler ainda tinha feito mais do que aquilo que fiz, não é? Porque ela foi uma pessoa muito ativa ao longo da sua vida, uma pessoa com muito mérito, muito reconhecida pelos outros, e ela sente que esse reconhecimento podia ter sido muito maior se soubesse ler e escrever. E, portanto, ela diz também, ela frequentou um curso de alfabetização e a Ana reconhece que o maior desgosto que eu tenho é não saber ler. Tenho pena de não ter ligado durante o curso de alfabetização, gostava de saber ler qualquer coisa, gostava muito, tenho muita pena de não saber ler. Alguns destes adultos frequentaram cursos de alfabetização já depois na idade adulta e nenhum deles atribui importância a estes cursos. E isso está ligado com a questão da escolarização do processo e infantilização do processo. Depois podemos falar. Marcelo, pode passar, se faz favor. Mais registros no mesmo sentido, em que todos eles reconhecem que teria sido muito importante aprender a ler. A gente não sabe ler, é sempre uma falta, faz falta para a gente chegar aí e ler uma carta, para a gente dizer melhor aquilo que diz, do que fala às vezes, faz sempre falta. A Isila diz que fazia falta saber ler e escrever, não amassava tanto a cabeça, porque eles assim sentem que têm de memorizar muito mais, têm de estar muito mais atentos, porque enquanto que nós, escolarizados, alfabetizados, nós sabemos que se não tivermos naquele momento, se não estivermos com atenção, nós podemos recuperar aquela informação em qualquer parte, basta acedermos, por exemplo, agora à internet para encontrarmos tudo aquilo que precisamos, e estas pessoas ou estão atentas e memorizam no momento em que os outros dizem, em que têm acesso à informação, ou então podem perdê-la para sempre. E por isso mesmo eles treinam uma capacidade de atenção e memorização muito rápida para não perderem a informação que consideram útil. E depois também a questão daqui da identidade e do valor do reconhecimento social, que também está aqui presente na fala da Maria. Se fosse no meu tempo, o que há agora, as oportunidades então diga lá se eu não aprendia, era uma das melhores e assim não presto, não tenho valor nenhum. Portanto, a questão deles também perceberem, e isso é muito frequente nas falas dos adultos, de eles se sentirem desvalorizados pela sociedade pelo facto de não dominarem a leitura e a escrita, desvalorizando também todo o outro tipo de saberes que eles têm, portanto, com uma ideia social ainda muito frequente que os analfabetos são pessoas incultas, pessoas que não têm valor, pessoas que são excluídas, pessoas que não têm capacidade para aprender. Marcelo, pode passar ao seguinte. Marcelo, consegue passar para o seguinte, se faz favor? Sim. Pronto, então, agora mesmo para terminar, aquilo que vos posso dizer é que os analfabetos ao longo da sua vida foram superando muitas das dificuldades que tiveram, quer através do contacto com pessoas que já sabiam mais do que eles e que os apoiaram, mas também porque eles procuraram superar encontrando as tais estratégias que já vos falei. Depois, dizer-vos que estas pessoas estão em níveis muito diferenciados. Mesmo entre os analfabetos nós temos pessoas, umas que dominam o cálculo mental, que têm uma imensa capacidade de fazer contas, pessoas que conhecem as letras,
pessoas que sabem ensinar o seu nome e pessoas que não sabem. E dizer-vos que este processo de alfabetização é longo e é contínuo, e nós percebemos que estamos sempre a aperfeiçoá-los. Nós que somos alfabetizados, que somos altamente escolarizados, sabemos que a aprendizagem da língua é algo complexo e que exige muito treino, exige muito aperfeiçoamento, exige uma temporalidade longa. Portanto, isto não é compatível com aquilo que acontece, por exemplo, em Portugal nos cursos de alfabetização, em que eles eram realizados durante 4, 5 meses, em que de facto não é suficiente, o tempo não é suficiente para a realização destas aprendizagens. Neste momento, aquilo que é em Portugal, do ponto de vista da alfabetização de adultos, é cada vez mais incipiente. Há um curso com algumas horas, portanto, que é ineficaz, precisamente porque não tem em conta a importância desta temporalidade longa. Depois, a questão da infantilização da escolarização do processo e da infantilização do processo. Há um aspecto muito importante que resulta disto que eu já vos disse anteriormente sobre a questão da aprendizagem através da experiência, que é, nós temos, portanto, do ponto de vista daquilo que é mais frequente nos processos de alfabetização e educação de base de adultos, um processo muito marcado pela forma escolar. E a forma escolar tem como uma das principais características a questão da exterioridade, ou seja, aquilo que apresenta é exterior ao sujeito. E desvaloriza, negligencia, silencia aquilo que é a experiência de vida e os saberes do próprio sujeito. E, portanto, este tipo de situação é altamente penalizador no envolvimento que estes sujeitos têm em processos de aprendizagem da leitura e da escrita, porque para que isto possa acontecer é preciso que eles estejam motivados, e para que eles estejam motivados e atentos, é preciso que o processo tenha como base a sua experiência de vida, tenha como base aquilo que eles já sabem, ou seja, não é possível a ensinar, não é razoável querer ensinar estas pessoas a partir das suas lacunas, das suas ausências, daquilo que não têm, dos seus déficits. Como nós alfabetizadores, nós é que sabemos, nós vamos transmitir o que sabemos e, portanto, transformamos estas pessoas em objetos de intervenção. Estas pessoas têm que ser consideradas sujeitos e são pessoas que têm saberes. E esses saberes que foram sendo adquiridos ao longo da sua vida, foram úteis para a sua vida, são saberes também muito úteis para os alfabetizadores, para os formadores, para os professores, no sentido de permitir que a aprendizagem deixe de ser feita numa lógica de exterioridade e passe a ser feita numa lógica de ligação permanente com a experiência de vida e com os saberes dos adultos. Isso por um lado. Por outro lado, a questão da cumulatividade. A forma escolar incide numa lógica de cumulatividade, que é considerar-se que vamos ensinar e o sujeito vai acumulando aquele saber. Nós percebemos, através das investigações sobre a aprendizagem, que a aprendizagem ocorre mais numa lógica de associação, numa lógica que funciona em espiral, em que o sujeito vai articulando, vai ligando, vai estabelecendo pontes com aquilo que já sabe, numa lógica de continuidade com o que já sabe, e não unicamente com uma lógica de ruptura, de entrar em ruptura. Agora vamos confrontar a pessoa com aquilo que ainda não sabe para ela aprender. Portanto, para que ela possa aprender, ela tem de ser confrontada com algo novo, é verdade. Mas esse algo novo tem que permitir uma ligação com algo que ela já sabe, para que ela consiga fazer a tal continuidade e para facilitar o processo de aprendizagem. Para ela atribuir sentido, para ela sentir mais segura da sua capacidade e para realizar a aprendizagem. Depois, daqui resulta também um outro aspecto muito importante que é penalizado na escola, que é a penalização do erro, que é a pessoa erra, é penalizada pelo facto de ter errado, portanto tem notas mais baixas, tem negativa, é chamada a atenção. Neste processo de alfabetização e de educação de base de adultos é muito importante que o erro seja valorizado enquanto estratégia de aprendizagem, porque é precisamente através do erro que estes adultos estão habituados a aprender. Nós aprendemos, todos nós, e portanto a tentativa e erro é fundamental para que a pessoa aprenda.
E por isso, do ponto de vista eu não sou especialista em leitura e escrita, como vocês são, mas aquilo que eu vos posso dizer é que um processo de aprendizagem da leitura e da escrita tem muito mais sucesso, é muito mais eficaz se ele partir daquilo que são os saberes das pessoas, daquilo que é o vocabulário que as pessoas têm, e portanto se ele for contextualizado. E isto é muito difícil é muito difícil para o professor, para o formador, porque exige um processo personalizado, um processo à medida de cada sujeito, não é? E também eu acho que há aqui outro aspecto muito importante, é que os processos de alfabetização, de aprendizagem da leitura e da escrita, podem ter muito a ganhar com adultos se aproximarem de uma lógica que é a lógica usada, que ocorre nos processos de educação não formal e informal, que é a questão da troca, que é a questão da existência do grupo, do apoio, do acompanhamento do grupo, em que quem sabe mais ensina quem sabe menos num determinado domínio, mas quem sabe menos no domínio também ensina aquilo que já sabe mais que o outro, não é? Portanto, aqui a questão da reciprocidade não ser só apenas o formador, o professor a ensinar, mas ser todo o grupo envolvido neste processo de partilha e de troca, é muito útil, porque de facto aqui a importância do processo que se vive e a forma como se vive pode ter um resultado imenso depois na questão da leitura e da escrita. Uma outra dimensão muito, muito interessante também, que é possível perceber através da investigação, é que a leitura e a escrita estão sempre interligadas, nós não os conseguimos separar. E, portanto, a escrita é algo que é muito, muito mais exigente, portanto, é uma fase mais avançada deste processo de alfabetização. E que quanto mais a pessoa é estimulada com a leitura, com o ouvir histórias, com o ouvir ler, que alguém leia as histórias, que ela seja incentivada a ler histórias, então aqui estamos já também a treinar a pessoa para aquilo que ela pode vir a fazer depois na escrita, não é? Porque o nosso vocabulário vai sendo enriquecido progressivamente e nós, quanto mais lermos, quanto mais contacto tivermos com a leitura, mais fácil vai passar a ser também depois na escrita. A questão dou-vos alguns exemplos de pessoas que aprenderam a ler porque estavam muito motivadas a ler na missa, por exemplo, e, portanto, foram processos de alfabetização de adultos porque queriam aprender a ler a Bíblia. Pessoas que aprenderam a ler sozinhas, só porque ouviram tantos outros a ler, pessoas que estavam sempre na presença de alguém que lia, aprenderam a ler porque iam observando, iam associando e aprenderam a ler através desta forma. Portanto, o que mostra que a capacidade humana é muito grande para a realização deste processo, quando a pessoa está motivada e sente que é importante. E depois dizer-vos também que no contacto com alguns dos adultos pouco escolarizados, deu para perceber claramente que quando as pessoas são incentivadas a escrever sobre si, sobre a sua história, sobre a sua vida, o processo de escrita também flui mais facilmente, também lhe é atribuído muito mais sentido. E a partir daí podem surgir muitos projetos associados à escrita, que envolvem muito mais o sujeito, que o motivam muito mais, que o implicam muito mais, que o responsabilizam mais e que ele vai aprendendo com os seus próprios erros, vai aperfeiçoando a partir de uma autorregulação e de um apoio externo que lhe vai sendo dado relativamente ao processo de escrita que ele está a fazer sobre si. Pronto, então, Marcelo, eu vou terminar aqui, tinha aí mais diapositivos, mas podemos concluir, para ficarmos aqui com algum tempo ainda para o debate, para as perguntas, porque eu posso-vos depois falar um bocadinho mais, se vocês quiserem, sobre isto que está aqui neste último diapositivo, que é a importância da experiência e dos saberes de adultos e do reconhecimento e validação dos saberes que estes adultos adquiriram ao longo da sua vida, quando nós estamos a alfabetizar, quando nós estamos a incentivar os adultos a processos de leitura e de escrita. E, portanto, aqui a questão da realização de um portfólio, de narrativas biográficas, da questão da escrita sobre si, do acompanhamento, podem ser ferramentas importantíssimas neste domínio. Mas agora eu encerro, então, esta primeira parte, que já é longa, já vai longa,
para vos ouvir e para interagirmos. Obrigada. Ok, Carmen, nós engraçado. A transmissão de pensamento, porque eu estava pensando nesse RVCC, eu estava tentando lembrar se era conhecimentos e competências, né, aquele programa que você analisou, né, na sua tese de doutoramento, né, eu li e achei aquilo uma experiência tão assim inusitada, né, tão diferente, não é, e que lamentavelmente parece que não um programa que se acabou, né? Não é mais realizado, né? Mas eu ia pedir para você falar disso, porque eu achei aquilo uma tentativa concreta de colocar em prática muitos princípios, digamos assim, do discurso que tenta romper com esse paradigma escolar, né? Com essa engessamento, quer dizer, então um programa que buscava contemplar o que você falou, quer dizer, enxergar os conhecimentos e as competências não dentro do seu formato conceitual, enfim, seu formato escolar, acadêmico, mas dentro do seu formato real, né? Como é que eles funcionam na vida de verdade, né? Com as pessoas. E é um programa muito assim, eu não sou um especialista em educação de adultos, mas eu nunca tinha visto uma coisa assim, né? Que a gente vê aqui no Brasil, ou que conhece algo semelhante. Quer dizer, você faz um curso dentro do modelo escolar, a pessoa se apropria mais ou menos daquilo, com essas dificuldades todas, mas um em que se vai lá, né, em vez de se aplicar um teste, você fazia uma série de intervenções, né, utilizava esses mecanismos da entrevista, da escrita. Né. É um programa muito interessante. Talvez assim, eu vou abrir, mas fica aí, talvez você pudesse mais à frente falar um pouco desse contato, porque eu acho que ele não deve ser do conhecimento da maior parte de nós aqui, não é? E é interessante saber como é que ocorreu esse programa, e, enfim, por que ele não é mais realizado, né? Eu acho que é um. Peço aos presentes que façam suas questões, né? Eu não gosto de ser o questionador, a gente está aqui no. Eu tenho muitas coisas para perguntar e para comentar, mas eu me lembrei essa história dessa pessoa que fazia desenhos, né? Que você me contou, essa que fazia desenhos para associar os números de telefone, né? Mas tinha uma, não sei se é a mesma, que ela trabalhava num armazém, não tinha uma, trabalhava com uma coisa de empilhadoras, né? E que ela sabia operar, ela queria aprender a guiar e aprender a escrever, mas só aprendeu a guiar, né? Tinha uma história de E aí, assim, você agora recontando essa história, me ocorreu assim, isso está acontecendo, a associação do ícone, né, a linguagem iconográfica, né, eu que sou uma pessoa absolutamente verbal, né, que tenho dificuldades, inclusive, com a questão visual, o uso do ícone, por exemplo, nesse mundo da internet, para mim é um retrocesso. Eu olho aquele ícone e digo, o que isso quer dizer? Eu preferia muito mais que tivesse escrito alguma coisa. Mas isso a gente pode até pensar agora nas redes sociais, o WhatsApp, né, por exemplo, é uma ferramenta aqui no Brasil, não sei como é que é em Portugal, largamente utilizada por todos os segmentos, inclusive os segmentos menos escolarizados, não é? E é uma coisa que gradativamente assume o uso não só dos emojis, né, aqueles bonequinhos, mas as gravações de áudio, né? Aqui está acontecendo algo do tipo, uma pessoa te manda um WhatsApp e pergunta, eu posso te telefonar agora? Quer dizer, antigamente a gente telefonava e dizia, você está ocupado, agora você primeiro pede licença para telefonar. Por outro lado, há uma tendência cada vez maior a usar o áudio, que no início era uma resistência grande, né? E isso aumenta muito aqui, por exemplo, a experiência minha pessoal com a moça que trabalha aqui em casa, não é? E com servidores da área da limpeza, que muitas vezes a gente conversa, a moça que corta a unha, por exemplo, né? A moça que corta o cabelo, todas elas preferem falar pelo WhatsApp gravando áudio, né? Ou mandar um sinal de positivo, dizendo que está bem aquele horário que você está propondo.
é uma coisa interessante. Mas eu já tenho aqui manifestações aqui do Alair, né? Eu vou ler, não sei se você consegue ler aí também, né? O Alair diz: uma grande dificuldade no aprendizagem de adultos, talvez, seja a questão do tempo disponível que se tem para dedicar-se ao ensino. Muitos possuem 2 empregos ou trabalham até tarde. Há alguma estratégia para isso? Né? Eu vou ler aqui e você aí depois vou passar para você. A Valéria Paubel comenta: como é visto o legado freiriano na educação de adultos em Portugal? Eu vou deixar a Carmen responder, Valéria, mas eu digo que eu fiquei com vergonha, porque em Portugal Paulo Freire tem a sua obra estudada, citada, na Universidade do Porto tem um Instituto Paulo Freire, né? Acho que é ligado a Porto, enquanto nós aqui damos muito menos importância do que ele deveria. A Patrícia diz: Baroni, estou sem microfone, mas se puderem transmitir uma imensa gratidão pelo compartilhamento muito generoso, ficarei bastante feliz. Fui instigado a refletir sobre a realização dos adultos com saber que os adultos o desejam. Pergunto como seria possível assumir esse desejo em uma escola que no Brasil legitima a culpabilidade dos estudantes pelo fracasso e evasão escolar. Então temos aqui 3 manifestações, elas estão disponíveis aí no chat, acho que você consegue ver. Eu vou passar para você, Carmen, para você fazer os seus comentários. Tá, obrigada. Eu agradeço os vossos comentários e as vossas questões. Eu vou tentar dar acrescentar algo para dar um contributo sobre as questões que colocaram. Relativamente àquilo que o Marcelo disse deste processo de reconhecimento e validação de adquiridos experienciais em Portugal, ele surgiu no ano 2000, com um conjunto de 600 piloto e depois funcionou até 2012, quando foi suspenso pelo governo na altura e felizmente a partir de 2015 ele foi retomado. Portanto, isto é uma boa notícia, Marcelo. A partir de 2015 o processo voltou a ser retomado e neste momento nós continuamos com a realização do processo em Portugal. Portanto, há cerca de 315 centros em Portugal, em todas as regiões do país, onde é possível aos adultos aí têm que dominar a leitura e a escrita, porque o processo é feito através da escrita. São adultos que não têm 12 anos de escolaridade e que podem ir para estes centros, que são centros que podem funcionar em escolas, em municípios, em empresas, em associações, portanto, em muitas entidades, em centros de formação, mas que são centros que têm, embora estejam associados a uma outra entidade que os agrega, que os apoia, são centros que têm uma autonomia para se dedicar, no fundo, a este processo. E são centros em que o adulto pouco escolarizado chega ao centro, tem uma equipa de profissionais que o acolhe, que vai tentar perceber quem é aquele adulto, qual é o seu percurso de vida e quais são os seus interesses e os seus projetos, e em função deste diagnóstico inicial, o adulto é orientado. Portanto, há um processo de orientação inicial em que o adulto pode ser orientado, encaminhado para a formação profissional, para a formação de curta duração, para um curso de alfabetização, para um curso de educação de base ou para realizar o processo que é feito no próprio centro, com aquela equipa, que é um processo de reconhecimento e validação de competências. Esta é a designação oficial, reconhecimento, validação e certificação de competências. RVCC. Eu designo de outra forma, porque eu acho que na realidade o que eles estão a fazer lá não é o reconhecimento e validação de competências, mas sim daquilo que são recursos que as pessoas vão adquirindo ao longo da sua vida através da experiência. Bom, então o que é que eles fazem? Eu acho que aqui o mais importante para o vosso grupo é perceberem que este processo visa permitir a estas pessoas pouco escolarizadas que possam obter, através desta via, deste processo, possam obter um certificado de 4 anos de escolaridade, de 6 anos, de 9 anos ou de 12 anos de escolaridade. E como é que o processo é feito? O adulto, uma vez
encaminhado então para o processo, a equipa vai-lhe pedir que ele elabore um portfólio que é um portfólio reflexivo de aprendizagem. E nesse portfólio o adulto vai elaborar uma narrativa biográfica, vai escrever sobre si, vai escrever sobre a sua vida, vai escrever sobre as suas aprendizagens. E vai, portanto, com o apoio, com o acompanhamento da equipa, ele vai escrever uma narrativa biográfica que vai ser a base de trabalho para aquela equipa articular aquilo que o adulto, identificar aquilo que o adulto sabe, identificar os saberes do adulto e comparar, estabelecer ligações entre esses saberes e aquilo que são os referenciais de competências do 4º ano de escolaridade, do 6º ano, do 9º ano ou do 12º ano. Então, em função disso, a equipa olha para a narrativa biográfica e para os referenciais que tem e vai posicionar o adulto em relação àqueles referenciais e pode chegar à conclusão, ou este adulto tem 4 anos de escolaridade ou tem 3 anos de escolaridade, mas ele agora tem competências, tem saberes, tem capacidades que o situam ao nível do 10º ano, por exemplo. Então, ele fica com um certificado do 9º ano de escolaridade, de 9 anos de escolaridade. Ou então pode achar que tem competências que lhe permitem situá-lo ao nível do 12º ano. Ele pode ficar com o certificado do 12º ano. Estão a ver? Portanto, é a equipa que vai decidir em função daquilo que o adulto vai explicitar sobre si. O adulto tem que, no fundo, fazer todo um trabalho de reflexão e de escrita para mostrar à equipa que ele detém aqueles conhecimentos, aquelas capacidades, aqueles saberes que estão ali a ser avaliados. Este processo é feito em pequeno grupo, normalmente até ao 9º ano é feito todo ele no centro, há sessões personalizadas, embora sejam em pequeno grupo, cada um está a trabalhar na sua narrativa e a escrever a sua narrativa. Depois o próprio processo de escrita da narrativa, e isso é que é muito interessante também, há, por exemplo, em todos, até ao 9º ano, do 4º, 6º e 9º ano, até o 9º ano, há um referencial que é o referencial de língua portuguesa, o referencial de língua e comunicação, linguagem e comunicação. Então, esse referencial, a própria escrita é a narrativa, é escrita pelo adulto, que vai servir como base importante para os formadores perceberem se o adulto tem ou não as competências de um determinado ano, para poderem obter ou não a certificação. E, portanto, o processo de escrita é trabalhado na narrativa e ele vai servir também para avaliar o adulto relativamente aos saberes que tem na linguagem e comunicação. Depois também a questão da interação humana, que é feita no próprio grupo, os trabalhos que se vão fazendo, as discussões que se vão tendo, portanto também permitem perceber a questão da oralidade, a questão da comunicação e, portanto, isso também é avaliado pela equipa. Portanto, todo o processo, no fundo, depois vai permitir elementos importantes para o tal reconhecimento e validação daquilo que o adulto sabe. Depois, aquilo que é muito curioso neste processo é que os adultos reconhecem, eu fiz muitas entrevistas biográficas a muitos adultos que fizeram este processo, os adultos reconhecem que evoluíram muito ao nível da escrita pelo facto de terem realizado a narrativa biográfica, porque tiveram de escreveram muito e alguns dizem, eu já não me lembrava, eu já não escrevia, eu dava muitos erros, então eles foram evoluindo, porque depois também foram sendo sinalizados os erros que eles davam, as fragilidades da escrita que tinham, portanto eles foram evoluindo através do processo que foram realizando e através da aprendizagem com os erros que iam cometendo na escrita. E depois há adultos que quando chegaram ao fim do processo diziam, agora eu já gosto tanto de escrever, que agora quero escrever um livro sobre a minha vida. E portanto a questão da escrita continua presente na vida deles. Porque quando os entrevistei já tinham terminado o processo há uns meses, um ano, e um deles estava a escrever um livro, tinha avançado para a escrita de um livro sobre a sua vida.
usando a narrativa e aprofundando a narrativa. Uma outra senhora dizia-me, eu na minha casa circulava imensa informação escrita, os meus filhos estudam no ensino superior, o meu marido tem uma licenciatura, são pessoas que na minha casa circulavam muitos jornais, muitos livros, era confrontada sempre com aquilo, mas eu achava que aquilo não era para mim, era para eles. A partir do momento em que eu fiz o processo, eu fiquei uma pessoa diferente. Ela diz, a minha vida transformou-se, eu parece que nasci outra vez. E, portanto, a questão da motivação, da segurança nela própria, do reconhecimento que ela percebeu, do valor que ela sentiu que os outros estavam a dar e que ela também percebeu que tinha que dar ela própria. Então, tudo isto mexeu de tal maneira com ela que ela começou a ler. Ela disse, agora eu, a partir do momento em que fui para o processo, sinto que tenho que estar sempre a ler, estou sempre a ler o jornal, o meu marido até me diz, então agora estás a ler? E, portanto, eu sou uma pessoa diferente. E antes parecia um bicho do mato, entrava e saía calada, não é, dos sítios. Agora não, sou muito comunicativa, no autocarro falo com toda a gente, agora trabalho na universidade como telefonista, falo com todos os jovens, eu sou uma amiga de todos falam comigo, então sou uma pessoa muito comunicativa. Eu agora sou uma outra pessoa, dizia Mélia, portanto estou a ver como isto pode operar transformações na pessoa. E de facto este processo é um processo com um potencial elevadíssimo, é um processo que foi, se quiserem, se foi criado numa lógica que é uma lógica uma lógica muito economicista, se quiserem, que é, no fundo, permitir uma escolarização rápida de pessoas, ou uma qualificação escolar rápida de pessoas, porque é usar aquilo que elas já têm, e, portanto, não é preciso gastar tempo e dinheiro em recursos, ou gasta-se muito menos, não é? Mas é rápido para a pessoa obter um nível de qualificação escolar superior, não é? E, portanto, isto é bom do ponto de vista do mercado de trabalho, isto é bom do ponto de vista da economia, e, portanto, há aqui, de facto, esta dimensão, este processo é apoiado por fundos europeus, e os fundos europeus têm esta valência, não é, da questão da empregabilidade, da questão do desenvolvimento económico e tudo isso, mas o que é muito interessante neste processo é que, pelo facto de ele ter sido baseado numa lógica daquilo que as pessoas já têm e de as obrigar a refletir sobre si e elaborarem uma narrativa biográfica a partir do que já possuem. Portanto, no fundo, baseou-se naquilo que são as grandes premissas do campo da formação de adultos, que é reconhecer que nós aprendemos em todos os tempos e espaços de vida, e valorizar as aprendizagens que são realizadas através da experiência, e não querer ensinar aos adultos aquilo que eles já sabem, portanto, fazendo tábua rasa daquilo que eles já sabem, muito pelo contrário, parte-se e vai-se querer perceber o que eles já têm, para depois, a partir daí, fazer-se um caminho orientado à medida de cada um. Este processo teve este contributo muito importante, é um processo altamente reflexivo aos adultos, incide, eles ficam com uma imagem sobre si muito diferente, sentem-se reconhecidos, eles reconhecem-se a si próprios e sentem que são reconhecidos pelos outros, porque eles não se apercebem, até ao momento em que entram no processo, não se apercebem do valor que as suas experiências de vida têm, que os seus saberes têm, para eles e para a sociedade, e a partir daí, quando eles obtêm o certificado, eles percebem, afinal, isto que eu fiz ao longo da vida, isto que eu fui aprendendo ao longo da vida, tem valor. Portanto, ficam ainda mais motivados para aprender. Alguns continuam os estudos a nível superior, eu já tive alguns alunos na faculdade que fizeram este processo e que depois foram nossos alunos, e, portanto, há muitos casos a nível nacional, nas várias áreas, de pessoas que ingressaram depois na universidade, e, portanto, isto é uma forma também de justiça social para estas pessoas que não tiveram a oportunidade durante a infância e a adolescência e depois até mesmo na vida adulta de investir na sua qualificação escolar. Bom, então, depois, a questão do legado freiriano, colocado pela Valéria. O legado freiriano em Portugal, nós
O Paulo Freire é um autor conhecido, é um autor trabalhado no campo da formação, sobretudo na formação de adultos. Eu sou sou freiriana, portanto sou muito influenciada pelo pensamento de Paulo Freire. Acho que o pensamento dele é muito amplo e continua a ser muito útil para nós na atualidade. Tudo aquilo que ele foi colocando continua presente e continua pertinente. E eu penso que ele o legado que ele deixou continua a ser muito útil para nós, quer do ponto de vista das práticas da alfabetização de adultos, mas também a se pensar em educação no geral. Portanto, a questão da humanização das práticas educativas é algo fundamental. A questão de um mundo mais justo, mais equitativo, é extremamente importante. E, portanto, a questão de não haver neutralidade nos processos educativos, a dimensão política do processo educativo, portanto, no fundo, Paulo Freire, ele tem o pensamento dele segue uma lógica, uma perspectiva antropológica do processo educativo. É uma perspectiva antropológica, filosófica, de respeito pela especificidade do ser humano, mas também na sua ligação com a natureza, não é? Na sua ligação com os outros. E, portanto, tudo isto são dimensões muito importantes na atualidade e, por isso, o legado freiriano para nós é muito importante. Nós, em Portugal, continuamos a ter instituições que trabalham a alfabetização de adultos a partir do método Paulo Freire, e que já o fazem desde os anos 60 e 70, no início dos anos 70, ainda quando Portugal estava numa ditadura, um grupo em Portugal, um grupo de mulheres católicas implementou um conjunto de iniciativas de alfabetização de adultos em meio rural, baseado no método Paulo Freire. Na altura, talvez tenha sido a primeira experiência feita fora do Brasil, eu presumo, porque foi muito em cima do acontecimento de Angicos, não é? E, portanto, elas estavam informadas e envolveram toda uma equipa de estudantes universitários e fizeram em Portugal um pouco aquilo que foi a experiência de Angicos, e essa instituição continua a desenvolver processos de alfabetização de adultos e com essa preocupação também de dar continuidade ao método Paulo Freire. Mas eu diria que é muito mais do que isso. Portanto, o legado de Paulo Freire vai muito para além do método de alfabetização de adultos. É um legado que ele nos deixa para pensar criticamente o processo educativo e pensar criticamente também a investigação e a educação. E, portanto, eu acho que o legado dele é fundamental. Para mim é estruturante. Depois, a questão do tempo que os adultos precisam para se dedicarem ao processo e da dificuldade de compatibilizarem isso com a sua vida profissional e também com a sua vida familiar, não é? Colocada pela Alair. Eu acho que aqui é um desafio, este é de facto um desafio grande ao nível das políticas públicas, porque como há um autor em Portugal, que é o professor Alberto Melo, que fala da questão dos não públicos. Os não públicos são aquelas pessoas que estão em condições, são os participantes potenciais para as medidas públicas, de orientações para as políticas públicas, mas que por várias razões, não aderem a essas mesmas políticas. E, portanto, nós temos muitos, imaginem, agora, em Portugal, de facto, não há grande investimento político na alfabetização de adultos e na educação de base de adultos, mas até aos anos 80 isso aconteceu, até aos anos 90, nos anos 80 e 90 isso aconteceu, e o que acontecia é que a adesão era muito reduzida. E essa adesão é muito reduzida por várias razões, por aquilo que eu já vos disse antes da escolarização, da infantilização dos adultos, que leva à ineficácia destas medidas, destes processos, mas também porque a escola ou o espaço onde há estes cursos, a alfabetização e a educação de base,
são distantes do local onde as pessoas moram ou trabalham e, portanto, existe deslocação, existe perda de tempo e, portanto, até o ideal seria que estes processos ocorressem o mais próximo possível das pessoas, nas associações onde elas vão ocupar o seu tempo livre, nos locais de trabalho onde elas depois no final ou no intervalo do almoço podem fazer alguma coisa, não é? Portanto, tinham que ser processos mais flexíveis e mais próximos dos contextos de vida das próprias pessoas. E depois, porque isso já seria mais fácil compatibilizar com o tempo familiar e com o tempo profissional. E depois, a questão do envolvimento das próprias entidades patronais. Portanto, eu acho que o envolvimento das entidades empregadoras também é fundamental nestes projetos. Porque se reparem, quando nós sabemos que nós investimos na leitura e na escrita, porque isso faz parte da nossa vida e nós precisamos disso para vivermos, não é? Mas muitas destas pessoas não têm a escrita e a leitura estão ausentes no seu cotidiano, quer familiar, quer profissional. Portanto, são pessoas que têm atividades profissionais que não exigem o contacto com a leitura e a escrita, a resolução de problemas que careçam de competências de leitura e de escrita. No entanto, as entidades empregadoras podem ter esta responsabilidade social de promover estes processos, até porque estas entidades percebem que, por exemplo, eu há tempos, numa investigação que fiz numa mina, né, que é em Portugal, que é a maior mina da Europa, uma empresa que tem mais de 2.000 trabalhadores, muitos deles são os mineiros, a maioria dos mineiros são adultos pouco escolarizados e esses adultos pouco escolarizados, muitos deles não têm dificuldade de escrita. Portanto, quando passam, imaginem, eles têm um mineiro com 20, 30 anos de trabalho, uma pessoa altamente qualificada do ponto de vista profissional. Vocês não têm ideia, porque eu própria fiquei surpreendida com o que vi lá. Eles usam máquinas que são tão sofisticadas, são robôs autênticos, portanto, são pessoas que têm uma capacidade, uma destreza de trabalhar com aquelas máquinas altamente robotizadas, portanto, complexas, e eles dominam aquilo, não é? Fazem aquilo muito bem. Eles são muito bons a nível técnico, a nível profissional, mas depois, quando eles querem usar esses profissionais para ser formadores de outros que estão a entrar para lhes ensinarem a atividade profissional, eles precisavam que esses profissionais, esses mineiros, dominassem a leitura e a escrita, não é? Para que pudessem ser formadores mais facilmente pudessem exercer a sua função enquanto formadores. E, portanto, esta empresa, o que se começou a perceber é que era importante investir em processos de exigir que eles escrevessem quando fazem a passagem de turno, como acontece nos hospitais entre enfermeiros e médicos, eles não transmitissem só pela oralidade, deixassem aos colegas incidentes críticos por escrito, não é? O que é que aconteceu? Que problemas ocorreram e como é que os ultrapassaram por escrito? Porque eles perceberam que a própria empresa, ao não incentivar a escrita, estava a permitir que ocorressem processos de regressão, que eu vos falei há pouco. E, portanto, as entidades do trabalho, as entidades empregadoras têm um papel muito importante nesta articulação com as políticas públicas, porque, assim, se nós investimos em políticas públicas, mas se depois no local de trabalho isto não é valorizado e não é incentivado, depois as pessoas também regridem muito facilmente naquilo que aprenderam. Então, esta questão que é colocada é de facto muito pertinente e é difícil resolver, porque nós sabemos que temos uma vida muito ocupada, há pessoas a ter mais do que um trabalho, mas, no entanto, eu acho que talvez isto passe muito por colocar estas questões, estas ações nos locais ou de trabalho das pessoas e nos locais de ocupação de tempo livre, de lazer. Por exemplo, em Portugal há muitos adultos não escolarizados que aprenderam a ler e a escrever em dinâmicas de bibliotecas populares, em que eles iam ouvir a leitura que outros faziam e que, como ficaram tão interessados, começaram a disputar cada vez mais o interesse, a motivação, e aprenderam nessa dinâmica. Portanto, no contacto com os outros, na interação com os outros, eles aprenderam a ler e depois a escrever. Não é? Eu não sei se...
Assim, deixa eu aproveitar aqui. A Marta, que é uma das nossas pesquisadoras, professoras de EJA, ela tinha pedido lá em cima, antes das perguntas que eu li, ela disse, me inscrevo para falar. Aí eu falei assim, não, mas eu vou esperar uma brecha aqui para te chamar. Só que ela acabou de colocar aqui, a minha internet está muito instável. Eu não sei, Marta, se você está por aí ainda. Se você está, queria que você falasse, não queria que você ficasse sem a oportunidade, né? Então, um assunto. Mas ela não Marta, tá... não consegui falar, veja se consegue escrever. Ela colocou aqui assim, a internet está muito instável, eu ia fazer uma pergunta, mas já fui contemplada pelas falas da professora Carmen. Então, Marta, se você conseguir voltar, quiser falar, por favor, interrompa. Já fui contemplada, Marcelo Grato. Tem mais uma questão que a Patrícia Fortuna, que também trabalha com EJA, colocou. Gostaria de saber qual é a formação dos professores que atendem os alunos da EJA. Existe uma formação específica em Portugal? O pessoal que trabalha com a educação de adultos tem uma formação específica para isso? Bom, então, essa é uma questão que eu estou a trabalhar agora nesta última semana, estou a escrever um artigo para uma revista precisamente sobre esse tema. Nós em Portugal não temos, na formação de base não há uma preocupação em contemplar nos planos curriculares das licenciaturas e dos mestrados que formam, portanto, os professores, as licenciaturas e os mestrados de formação de professores, que vão intervir na alfabetização e na educação de base. Em Portugal, até ao momento, não há no plano de estudos nenhuma unidade curricular, não há unidades curriculares focadas na educação de adultos. No entanto, no geral, podemos dizer no geral não há. No entanto, não é tradição, se quiserem, não é tradição no país que isto aconteça. Por isso, as pessoas que trabalham, os formadores, os educadores, os professores que trabalham na EJA em Portugal, são educadores que trabalham também, que podem trabalhar também na educação de crianças e de jovens, não é? No ensino regular. E uns que já têm experiência de ensino regular e que depois, por uma questão pessoal, transitam para a EJA, não é? E outros que são mais jovens, que não têm lugar ainda no concurso para aceder ao lugar no ensino regular e que têm a possibilidade de dar cursos, de promover cursos e de ser professor, formador nas modalidades EJA. E, portanto, isto coloca-nos aqui um problema, não é? Que quando eles vão dar formação aos adultos, nesta modalidade de segunda oportunidade, eles não têm uma sensibilidade específica para trabalhar com adultos, não é? Porque, no fundo, toda a formação de base deles foi pensada em ensinar crianças e jovens. E esse é logo um problema, é um problema grande, que eles reconhecem como sendo um problema. E, portanto, nós na Universidade de Lisboa, no Instituto de Educação, a partir de 2005, penso eu, 2006, foi criado pelo professor Rui Canário um mestrado para estes profissionais que são educadores, formadores, professores na EJA em Portugal, para que eles pudessem ter uma especialização no domínio da formação de adultos. E fizemos com eles um trabalho de natureza biográfica também, em que eles eram convidados a escrever uma biografia educativa, uma biografia centrada no seu próprio percurso de formação, no seu percurso profissional e no seu processo de formação. E eles tinham de analisar como investigadores aquilo que escreveram sobre si, sobre o que foi o seu percurso profissional e sobre o que foi o seu processo de formação. E aquilo que se percebe claramente é que eles saem muito reforçados, estas pessoas saíram daqui muito reforçadas, do ponto de vista quer do processo de formação, porque perceberam como é que tinha sido a sua formação, foi uma formação de natureza experiencial, através do contacto com colegas mais experientes, através da observação desses colegas, através das conversas com esses colegas, através do pedido de apoio a esses colegas,
e através de tentativa e erro, bem, através da aprendizagem que é feita até da reação, da atitude, do confronto com os próprios jovens e adultos com quem se trabalha, e portanto tudo isso no fundo nos remete para a importância da formação experiencial também dos educadores, professores e formadores jovens e adultos em Portugal. Mais recentemente, a Universidade de Lisboa, o Instituto de Educação, como tem este grupo da formação de adultos, oferece uma unidade curricular nos mestrados de ensino sobre educação e formação de adultos. Mas é apenas uma unidade curricular num percurso de 5 anos, não é? Portanto, é incipiente. Eu tive a oportunidade lá no estágio de pós-doutoramento de acompanhar uma turma dessa unidade curricular, suponho eu, porque havia professores, né, havia até alguns brasileiros, pessoas com as formações mais diversas. Tem mais uma questão aqui da Valéria, como é que foram enfrentadas as condições atípicas provocadas pela pandemia no campo da educação de adultos? Valéria, essa pergunta que me coloca é difícil, é difícil. Então é assim, estes centros, se quiserem, neste momento, os centros Qualifica, que são cerca de mais de 310 em Portugal, são as entidades que no fundo coordenam e depois promovem ao mesmo tempo uma parte muito significativa da formação de adultos do ponto de vista das políticas públicas em Portugal. E o que eu sei que aconteceu é que estes centros, numa primeira fase, foram encerrados e, portanto, suspenderam a atividade. Entretanto, durante o período do confinamento, estes centros adaptaram a sua atividade e propuseram um trabalho à distância com os adultos, online, através do WhatsApp, através das plataformas, das diversas plataformas. Eu tenho contacto com uma pessoa que trabalha num destes centros aqui em Lisboa e perguntei-lhe como é que as coisas estavam a correr e, portanto, sei que houve muitas dificuldades para os adultos, porque muitos deles, portanto, eles no fundo os adultos já tinham mais formação a nível das tecnologias, conseguiram continuar o processo. Os adultos tinham menos ferramentas ao nível das tecnologias, tiveram mais dificuldades e ficaram para trás, não é? E eu penso que isso de facto foi um problema que aconteceu. As atividades foram sendo retomadas agora depois do desconfinamento. Eu sei que, por exemplo, a Câmara Municipal de Lisboa, que é uma entidade que tem um centro Qualifica também, realiza este processo de reconhecimento e validação de adquiridos, mas tem todo um conjunto de muitos outros projetos de educação de adultos, pensados quer nos trabalhadores da autarquia, quer nos cidadãos da cidade. Eles já tinham um projeto que teve uma maior visibilidade durante o período da pandemia, que era um projeto com ferramentas online, portanto era um projeto digital, orientado para adultos pouco escolarizados. E esse projeto teve uma adesão muito grande durante o período do confinamento, porque eles ensinavam coisas mais básicas, as coisas muito básicas, desde como a pessoa marcar uma consulta médica à distância, como tratar da questão do pagamento das contas de eletricidade, de água à distância, não é? Coisas muito concretas do dia a dia, muito úteis para as pessoas e que se verificaram muito, muito pertinentes e que tiveram uma grande adesão. Portanto, eu tive contato com a coordenadora deste projeto durante o período do confinamento e ela ia-me dizendo que o projeto tinha cada vez mais adesão, portanto, eles estavam através do Facebook, das redes sociais e, portanto, teve uma grande adesão, uma grande participação, porque eu acho que foi útil para os adultos, eles precisavam daquele tipo de apoio. Falando para a gente já encaminhando aqui o encerramento, Carmen, falando em Facebook, o seu grupo na universidade tinha um Facebook, tem ainda? Vocês têm? Pois, nós tínhamos um Facebook, o grupo está ativo ainda, mas de facto, do ponto de vista institucional, eles deram-nos a indicação que não podíamos estar associados
à instituição e nós achámos que não fazia sentido, se nós somos um grupo institucional, se a instituição não nos quer associados à instituição, então qual é a importância, qual é a pertinência, não é? Então aí nós deixamos mais de lado, portanto o grupo continua lá, tem lá informação que pode ser muito útil para quem está interessado por estas questões da formação de adultos, mas nós de facto não continuamos a alimentar, não é? Não está atualizado. Eu estou querendo fazer aqui, compartilhar os caminhos aí para né, o acesso à produção de vocês, né, para a gente, enfim, manter contato. O que você sugere? Olha o Facebook, como é que a gente faz? Site? Então, sim, pode ver esse, se calhar é assim, para estarem mais atualizados sobre aquilo que nós vamos produzindo, se calhar é mesmo melhor irem ao ResearchGate, que é se calhar aquilo que vai estando mais atualizado. Vocês usam... Coloca aí no chat o endereço, você consegue digitar aí, enviar mensagem para bate-papo público. Isso. Então eu vou até colocar aqui, se calhar... ResearchGate. Nós usamos esta plataforma e vamos colocando lá coisas. Isto é uma plataforma aberta para os investigadores, para a conhecer o trabalho de investigação. É o género de uma comunidade de partilha, em que está tudo, em que há a possibilidade das pessoas terem acesso àquilo que vai sendo produzido. Eu envio o meu. Ah, que bom. É um repositório. É um repositório e, portanto, as pessoas podem ter acesso logo à produção ou caso ela não esteja aberta, disponível, podem pedir ao autor para disponibilizar. Nós temos um aqui na UFRJ, chama Panteon, né? Nós estamos alimentando, ele é um repositório, ele não é muito amigável para você depositar as coisas, tem um procedimento bem complexo, mas nós fizemos aí um acordo com as servidoras da biblioteca. Nesse instante as bibliotecas estão encerradas, né, para o público, mas as servidoras são muito atuantes, elas procuram o que fazer, elas têm uma atuação grande, fazem oficinas sobre busca de periódicos, sobre normas técnicas, e aí elas estão nos auxiliando. Então nós estamos aos poucos colocando no repositório para uso público, né, essas produções. Nós temos feito os livros não propriamente, tem um que é e-book, mas mais simples do que o e-book é a versão em PDF do livro, né? E eu acho isso interessante. Eu me lembro que eu fiz uma oficina na biblioteca do Instituto de Educação e da Universidade de Lisboa e tomei contato com um sistema que se fez em Portugal muito interessante, que é um sistema de busca que ele vai nos repositórios de todas na época acho que eram de 12 ou 13 universidades, tinha várias, não é? E então interessante, não é? A gente tem aqui no Brasil a quantidade é maior, é uma coisa mais complexa, mas assim, eu achei a ideia muito interessante e a gente está investindo nisso, né? De fazer, digamos assim, uma socialização da produção também, né? Pela via de colocar à disposição. Na pandemia, a editora da UFRJ pediu a vários autores, eu, por exemplo, liberei, que a gente liberasse o acesso aos livros que estão lá, publicados em papel, que são vendidos. Não vendidos, né? Ninguém ganha dinheiro com livro acadêmico, né? Fica aquele monte de livro, você não tem distribuição. Então, eu acho que esse é um caminho interessante também para a gente explorar. Né? O negócio do canal do YouTube, essas falas, essas conversas, né? Tem sido aqui na experiência do ensino remoto, eu me vali muito. Nós fizemos um festival do conhecimento, que não podíamos fazer a semana de integração acadêmica, né? Nós fizemos um festival do conhecimento. Então, várias lives estão gravadas, então é muito interessante. É bom saber que a gente tem acesso ao repositório, né? Acho que o grupo da Carmen, né, é um grupo muito atuante, né, produz muito, e a produção é muito interessante, né? Então, olha, Carmen, a gente está chegando aqui no nosso teto.
Eu não sei, aí em Portugal são o quê? 3 horas, 4 horas da tarde? Sim, faltam 5 minutos para as 4. 4 para as 4. Quer dizer, nós estamos aqui perto da hora do almoço, né? Que faltam 5 para o meio-dia, né? Não sei se você almoçou antes. Como Eu é que está? almocei antes, vocês já estão a ficar com fome. Nossa, olha, eu queria agradecer muito, muito, foi muito bom. Você pode ver os comentários aqui, ó, maravilhoso encontro, adorei, gratidão, obrigada, Carmen. Pode confiar que foi assim muito, muito importante, foi uma coisa luminosa para nós, né? Essas manhãs de sexta-feira com outras colegas, pessoas, elas têm sido assim um bálsamo, né? Mais do que em tempos presenciais, né? Elas já são o lado bom do mundo acadêmico, é conversar, refletir, mas em tempos de pandemia elas têm sido duplamente importantes por essa questão da aproximação, não é? Estamos todos aqui sofrendo de alguma maneira a falta dos abraços, né? A falta do cafezinho, não é? Essas coisas todas que fazem parte da nossa interação. As reuniões do GRAF são pantagruélicas, que cada um leva uma guloseima, então a gente come, é um docinho, é isso, é aquilo. Nada disso a gente está fazendo, mas nós estamos fazendo em compensação conversas maravilhosas, né? Eu queria dizer assim, agradecer muitíssimo. Eu vou, evidentemente, enviar um certificado feito aqui pelos nossos extensionistas, que são verdadeiros artistas, né, do certificado. Mas eu queria te agradecer de coração. Assim, foi, para mim, particularmente, muito legal te ver, né? A gente talvez se veja. Eu mandei um trabalho lá para a FIRSE, tá? Mas talvez a gente se veja virtualmente na FIRSE, né? Tá bom? Tá Queria bom, tá passar bom. para o seu encerramento, né? E dizer Muito isso. obrigada, Marcelo. Eu agradeço-vos. Foi também, de facto, uma oportunidade muito importante para mim. Foi muito bom estar convosco, rever-vos, rever o Marcelo, a Marta, a Rejane e conhecer os outros colegas. Pena que não. Eu falei muito, acho que falei muito da parte inicial, podia ter falado menos, para ficarmos com mais tempo de debate, mas eu desejo-vos um bom trabalho a todos, espero também que tenham muita sorte e saúde, não é? Neste momento tão especial e particularmente difícil para todos, e que corra tudo bem, e dizer-vos também que o colóquio, que continuam abertas as inscrições de trabalhos para o colóquio da AFIRSE. Portanto, quem estiver interessado, ainda é possível, embora a data limite tenha sido até dia 21, mas ainda está aberto. Nós ainda vamos deixar a plataforma aberta, portanto, quem estiver interessado em apresentar a comunicação ainda pode fazê-lo. Será com muito gosto que depois os recebemos também no evento. Eu pedi aqui que abrissem as câmeras, que é porque às vezes, assim, a gente durante a conferência fica abrindo tudo, cai, né? Mas talvez a gente possa abrir aí, quem puder, a Rejane já abriu, né? Para a gente dar um tchau. Está tudo bem, desde a tua família, está tudo bem. Está tudo bem, está tudo bem. Assim, você, quando estava falando dos processos de aprendizagem, eu me lembrei muitíssimo do meu netinho, né? Que vem aqui e é exatamente isso. Ele é extremamente observador, né? Ele olha primeiro, aí ele tenta fazer o que você está fazendo, né? Depois quando ele faz, ele também faz. Quando ele faz alguma coisa, ele depois fala, vovô, para eu fazer que nem ele. É muito interessante, né? Porque ele tem uma prática interativa assim dele, né? Uma coisa dele, claro, é estimulada pela educação, provavelmente, mas assim, que é exatamente isso, mas que ele aplica já também para os outros, né? Que você está vendo ele fazendo. É curioso, Marcelo. Essa é, por um lado, a observação, a imitação e depois a questão do reconhecimento, ou seja, ele também já quer que o Marcelo reconheça, não é? Eu já aprendi e agora eu vou ter que fazer como eu faço, não é? Justamente. Apareceu aqui a Alice também, ó, filha da Rejane. Cadê ela, ali? A Rejane. Oi? Olha a Alice. Ela gostou de ouvir o português de Portugal. Ela é fã de Portugal, Alice. Ela é portuguesa, tem cidadania, né? E ela é fã de Portugal. Ela quer ser saloia, ela quer ser o que minhota, né? Ela ainda vai estudar para Portugal. Ela dança lá na casa do Binho,
tem uma casa, um clube aqui no Rio de Janeiro, a Casa do Minho, né, que promove atividades típicas, festas, danças e almoços e tal, e ela é frequentadora. De vez em quando aparece toda paramentada. Ela é folclorista. Ela dança folclore. Ela é folclorista. Muito bem. Bacana. Então, aí, Obrigada, Carmen. Obrigada, eu. Foi muito bom estar convosco. De facto, esta é a maravilha das tecnologias, não é? Poder transformar a distância em proximidade, não é? Tem essa vantagem. É isso aí. É muito bom. Gente, então vamos dar um tchau aí. Eu vou